Boa tarde aí, canal Sete Mortais, Caju Tricolor. Estamos hoje aí com o meu amigo aí, Carlos Amodeu. Foi difícil, foi concorrido essa semana, né, Amodeu? Boa tarde, meu amigo. Boa tarde a todos. É um prazer ter a oportunidade de nós conversarmos aqui um pouco. Realmente, a nossa agenda ela anda bastante dinâmica, de tédio que a gente sofre. Mas vamos lá, estou à disposição de vocês para a gente poder bater um papo, falar sobre esse momento de sensibilidade que a gente está vivendo em decorrência dessa crise aí por conta da pandemia da Covid-19. Amodeu, vou te apresentar então o primeiro que irá fazer a pergunta aí, é o meu colega Caliel Dornelles aí, tá? Caliel, pode fazer a tua pergunta aí para o Amodeu. Primeiramente, assim como foi com as nossas últimas entrevistas, eu agradeço aí a disponibilidade do Amodeu, né? Como tu bem falaste, Diego, é uma agenda muito corrida, né? Por mais que não tenha futebol, 24 horas ligado ao Grêmio, buscando planos para minimizar esses problemas que a crise está causando no nosso time, né? Bom, a primeira pergunta, Carlos, é a seguinte: na última semana a gente viu o Coirmão demitindo mais de 40 funcionários, né? E o Grêmio foi na contramão disso, criando planos visando, além da sustentabilidade do clube, manter os empregos, né? Ou seja, preservando as relações humanas, a manutenção dos empregos. Eu gostaria que o senhor detalhasse como é que foi as negociações com os funcionários aí, tendo em vista também que, nesse momento sem futebol, existem funções não tão fundamentais, né? Perfeito. Bom, no início da pandemia, né, quando nós tivemos no dia 15 de março a suspensão das competições regionais, nacionais e também continentais, né, nós criamos um comitê de gestão de crise, sob a liderança do presidente, do Conselho de Administração, onde a gente estabeleceu um plano de contingência, estabelecendo um prazo desse plano de contingência até 30 de junho, como se nós não tivéssemos ou não tivermos jogos até 30 de junho. E estabelecemos dois objetivos principais nesse plano de contingência. Primeiro, assegurar a sustentabilidade do clube a curto, médio e longo. E segundo, preservar, na medida do possível, o nosso quadro funcional e a renda dos nossos colaboradores. Então, essas foram os dois grandes objetivos desse nosso plano de contingência. Especificamente na tua pergunta, no que se refere aos colaboradores, nós iniciamos por volta do dia 20 de abril, uma negociação com o presidente do Sindicato dos Empregados, no sentido da gente poder realizar um acordo coletivo visando criar duas situações. Uma primeira é a possibilidade da gente reduzir a jornada de trabalho dos nossos colaboradores, com a redução correspondente de remuneração, e a segunda é a suspensão dos contratos de trabalho também dos nossos colaboradores. Em ambos os casos, é bom dizer que, desde o princípio, a nossa proposta para o sindicato foi no sentido da gente manter absolutamente preservada a remuneração daqueles profissionais que recebem menos pelo clube, ou seja, aqueles profissionais que recebem até praticamente R$2.000, eles, mesmo que tenham uma jornada reduzida ou a suspensão de contrato de trabalho, eles vão receber 100% da sua remuneração. Uma parte como ajuda indenizatória pelo Grêmio e uma outra parte como benefício que o governo pagará a esses empregados. Por que isso? Porque a gente entende que é fundamental que a gente esteja preparado para que, quando objetivarmos o retorno à normalidade, buscarmos o reinício das competições, a gente tenha todo o nosso quadro funcional já treinado, que conhece o clube e assim por diante, primeiro em condições de poder trabalhar. E, de fato, a gente reduziu grande parte das atividades do clube. Nós suspendemos as atividades da escola de futebol e do IGT até julho, não apenas por uma questão financeira, mas também por uma questão de saúde pública, porque, afinal de contas, na escola, a gente tem muitos colaboradores, melhor dizendo, os atletas, eles são todos meninos de 9 até 14 anos de idade, até 13 anos de idade, para ser preciso, que vão lá para o nosso CT do Cristal, acompanhados dos seus pais, dos seus avós, ou seja, as crianças são ditas como vetores de transmissão do vírus. Os avós são
mais vulneráveis a esse vírus. Nós temos um momento de inverno chegando agora, então nós optamos por suspender as atividades lá na escola. No IGT, que a gente trabalha com as crianças carentes do entorno da arena, da mesma forma, não vamos expor as crianças a essa situação de risco. Na categoria de base e no futebol feminino, a gente também suspendeu as atividades na categoria de base no futebol feminino, por enquanto pelo mês de maio, para que a gente possa aguardar a evolução do cenário e determinar ou o retorno das atividades em junho ou, eventualmente, a postergação dessa suspensão de atividades. Com todos esses setores do clube, com suspensão das atividades operacionais, a gente tem uma economia importante das despesas operacionais, porque como as atividades não estão acontecendo, a gente não está incorrendo em despesas, a gente suspende os contratos de trabalho, reduz a jornada dos colaboradores, tem uma economia adicional para o clube nisso e preserva o plano de saúde, preserva o vale alimentação dessas pessoas como um todo, com uma questão de responsabilidade social que a gente também tem. Então, basicamente, esse foi o cenário que a gente tratou neste momento, né, para olhar para esse objetivo estratégico, que é preservar os colaboradores. Amadeu, em 2019, nós tínhamos dívidas a curto prazo, mais ou menos em 97 milhões, né, que correspondia a 28% do orçamento, se eu não me engano. 2019, nós tivemos um déficit do caixa de menos 4, né? E eu sei que já teve a questão orçamentária que foi colocada antes para 2020, só que agora ela ficou também prejudicada, né, por toda essa conta da pandemia. Vocês já fizeram uma nova previsão orçamentária com essa parada? Como eu disse na resposta à pergunta anterior, nós tínhamos 2 objetivos estratégicos quando a gente criou o plano de contingência, certo? Sim. Primeiro, era a sustentabilidade do clube a curto, médio e longo prazo, e o segundo, a questão da preservação dos empregos, que eu acabei comentando com o Calhau na primeira pergunta que ele fez. No que se refere ao objetivo estratégico de sustentabilidade do clube, tá? O que nós fizemos? Trabalhamos em 2 diferentes cenários. Primeiro, um cenário de econômico, onde nós definimos uma ampla revisão orçamentária, então nós diminuímos drasticamente toda a nossa previsão orçamentária de despesa, de modo a gerar uma potencial economia correspondente à potencial perda de receita que nós vamos ter. Ou seja, se eu estou perdendo receita na parte de cima, eu preciso economizar as minhas despesas na parte de baixo para neutralizar o efeito dessa perda. Então, nós fizemos, sim, essa revisão orçamentária, bastante importante. Todos os setores do clube, sem nenhuma exceção, contribuíram para essa revisão orçamentária, ou seja, apertaram os seus orçamentos, e mesmo assim a gente está buscando empregos. Então, o que a gente está dizendo é que nós vamos ter que prestar o mesmo serviço, dar a mesma qualidade de atendimento, o mesmo nível de serviço, mas gastando bem menos do que a gente tinha projetado gastar para esse atendimento. Com certeza. A próxima pergunta é tua, né, Caju? Isso. Amadeu, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que é um prazer em estar te conhecendo aí. A gente nunca teve a oportunidade de bater um papo pessoalmente, né? E te parabenizar pelo belo trabalho que tu vem fazendo aí na gestão do Grêmio, tá? Porque normalmente a gente não costuma a escutar o nome das pessoas que trabalham mais internamente nessa parte que tu trabalha, né? E pelo bom trabalho que tu vem desenvolvendo aí dentro do Grêmio, a torcida tricolor aí te conhece muito bem, e várias pessoas que eu converso, torcedores, sempre te elogiando pelo teu trabalho, pela firmeza do teu trabalho que tu vem desenvolvendo dentro do Grêmio, tá? E eu gostaria de perguntar para ti a respeito do seguinte, a gente sabe que o presidente Romildo vem desenvolvendo um trabalho de gestão juntamente com vocês há bastante tempo de organização financeira do Grêmio, né? E isso foi um trabalho que vocês já vêm há longo tempo para poder estar organizando e estar fazendo que o Grêmio seja um time sustentável, né? E agora, com essa pandemia que vem vindo, que está aí prejudicando a todos e principalmente também ao futebol, né? Eu te pergunto isso, quanto tempo mais ou menos o Grêmio vai levar para poder se recuperar financeiramente
por conta dessa pandemia aí? Bom, primeiramente um prazer também estar tendo a oportunidade de conversar contigo. Muito obrigado pelas palavras que reconhecimento ao trabalho que a gente faz, e é importante dizer que não é um trabalho individual, existe toda uma equipe de executivos dentro do Grêmio que trabalha junto comigo, de colaboradores que são incansáveis aí no sentido da gente poder prover todas as condições necessárias para que o nosso futebol profissional tenha o protagonismo que a gente quer que ele sempre tenha dentro de campo, tá? A questão financeira, ninguém está imune a essa pandemia. Absolutamente nenhum clube, né, seja ele brasileiro, seja ele sul-americano, seja ele europeu, por essa crise. Afinal de contas, as receitas, elas, de uma forma geral, elas sumiram, né? As despesas, elas continuam aí, e isso gera uma pressão importante de fluxo de caixa. Eu diria que todo o trabalho que o Grêmio vem adotando no seu modelo de gestão implementado pelo Conselho de Administração, sob a liderança do presidente, desde o seu primeiro mandato, lá em 2015, irão contribuir muito para que a gente tenha uma robustez maior para enfrentar essa crise, né? Ou seja, nós estamos sempre e constantemente trabalhando para estarmos dentro da melhor organização financeira que nós possamos ter. E ao longo dos anos, nós fomos criando um conceito de credibilidade no mercado. Credibilidade por organizar as suas contas de uma forma adequada, cumprir aqueles compromissos na forma que a gente estabelece, ou seja, a gente negocia mais, é mais duro no processo de negociação, mas a gente assume uma obrigação, a gente tem como premissa cumprir aquela obrigação. No momento de pandemia como esse, o que esta credibilidade que a gente conquistou ao longo dos últimos anos, ela nos traz? Ela nos traz uma flexibilidade maior, uma compreensão maior por parte dos nossos interlocutores, sejam eles credores, fornecedores, clientes, de todas as formas, para que a gente possa negociar ou renegociar todos os nossos passivos. É difícil responder conclusivamente a tua pergunta de quanto tempo a gente vai demorar para se recuperar dessa crise, porque, afinal de contas, a gente não sabe aonde quando vai parar, né? Quando é que a gente vai ter um cenário de o futebol retornar, quando é que a gente vai enxergar as competições podendo ser realizadas. A gente tem uma competição que hoje a gente olha com um grau de incerteza assim, muito elevado, que é a questão da Libertadores. Se no Brasil a gente já tem dificuldade para voltar com o futebol por conta dos diferentes 27 estados da federação que a gente tem, então vamos olhar para a Libertadores, vai ser também muito, muito complicado hoje a gente olhar e dizer que vai ter. Mas o que eu posso dizer para vocês é que a gente está fazendo tudo, e não menos do que tudo que está ao nosso alcance dentro da gestão do Grêmio, para que o Grêmio tenha o menor impacto possível e que o nosso trabalho que vem sendo realizado ao longo dos últimos 5 anos, ele se mantenha firme, né, apesar de todas as dificuldades que a gente vai ter para essa retomada. E nesse contexto também é importante aproveitar esse canal para me dirigir ao torcedor, e em especial ao sócio do Grêmio, para dizer que é fundamental o apoio do sócio do Grêmio neste momento. Que a gente criou, a partir da semana passada, um pacote de benefícios e de vantagens para esse sócio torcedor, para que a última decisão que o sócio tenha seja a de se excluir do quadro social e de deixar de pagar as suas contribuições. Então, é fundamental transmitir, primeiro, o agradecimento para o torcedor e para o sócio que vem pagando, né? E, segundo, deixar o apelo de que ele continue dentro das dificuldades que ele tiver, se não puder continuar pagando dentro da sua categoria de associação, que migre para uma categoria mais econômica, mas que não perca o vínculo com o clube e não deixe de colaborar com o clube. Porque só dessa forma, com um quadro social forte, é que a gente vai continuar podendo manter um grupo forte, um plantel competitivo e sempre conquistando títulos como a gente vem fazendo nos últimos anos. Thales André. Só um pouquinho. Diga, Caju. Só para complementar aqui. A Modelo, só para dizer o seguinte, que aqui no perfil dos 7 Imortais e do Caju Tricolor, a gente já vem fazendo uma campanha forte e a gente vem pedindo para o associado tentar manter, pelo menos, aquela mensalidade em dia, né? Ou até mesmo, como tu mesmo falou. E a gente também está incentivando o torcedor que não é sócio
a se associar para estar ajudando o Grêmio nesse momento de crise, que seja naquela mensalidade mínima, a mais barata possível, entendeu? Então, a gente já vem trabalhando em cima disso. E também eu gostaria de fazer uma outra pergunta para ti, já aproveitando esse gancho. Tem muito torcedor que, às vezes, me manda uma mensagem e diz assim, Caju, eu não recebi o boleto, como é que eu faço para pagar? Aí eu sempre oriento, né, a fazer aquela ligação lá para o quadro social, ou até mesmo se tem a oportunidade de estar indo até o quadro social e efetuar o seu pagamento lá, né? Porque às vezes lá no quadro social, tu pode estar meio apertado, tu vai lá, passa a mensalidade, faz no teu cartão de crédito, pode parcelar, tem todo aquele esquema lá que o Grêmio também ajuda o sócio através da mensalidade. A pergunta é a seguinte, o quadro social nesse momento está aberto, atendendo ao público? A tua pergunta é bastante oportuna, tá? E nesse sentido vai até uma prestação de contas ao associado que tentou entrar em contato nos últimos tempos com o quadro social e teve algum tipo de dificuldade. Por quê? Porque nós fomos, o Grêmio, como todas as demais empresas, nós fomos surpreendidos no início da pandemia com o decreto do prefeito de Porto Alegre que impedia as atividades presenciais nos diferentes estabelecimentos, incluindo a Arena do Grêmio. Então, naquele momento em que saiu o primeiro decreto do prefeito, nós fomos impedidos de trabalhar na Arena em todos os diferentes setores, incluindo o quadro social. E naquele momento nós não estávamos 100% preparados em termos de infraestrutura de TI para poder trabalhar com o quadro social remotamente. Então, nós tivemos aí um período de 4, 5 dias para a gente poder, através da nossa equipe de TI, que trabalhou dioturnamente para viabilizar o trabalho no quadro social via teletrabalho, via home office, tá? A gente gerou um acúmulo importante de contatos que foram feitos através do site e que demoraram e ainda estão demorando para serem respondidos. Depois disso, nós estruturamos esse setor. Hoje, nós estamos funcionando com o atendimento pelo e-mail e pelo atendimento com o WhatsApp. Tá? A partir do decreto do governador do estado de ontem, né, nós agora estamos avaliando e reavaliando a viabilidade para a gente também presencialmente passar a ter 25% das pessoas do quadro social trabalhando lá presencialmente no quadro social, aí atendendo o telefone, podendo fazer o contato direto, a negociação direta com o nosso torcedor. Então, a gente passou por algumas dificuldades, algumas questões relativas a limitações legais que a gente teve, segundo, pela dificuldade de infraestrutura, e agora, terceiro, esperamos que a gente consiga melhorar esse nosso cenário através desse decreto do governador que autoriza, mesmo que parcialmente, o funcionamento das atividades. Amadeu, antes de eu passar para o Thales, só para reforçar o que o Caju falou ali, nós fizemos um vídeo, né, pedindo para o pessoal manter as mensalidades em dia. Pegamos vários sócios, eu não sei se esse vídeo já chegou até a ti, ele já está no departamento consular, já replicou esse vídeo. Então, a gente reforça aqui, fazer esse pedido novamente para o sócio manter as mensalidades em dia e quem não é sócio ajudar aí nesse momento, como o Amadeu falou. Thales, próxima pergunta é contigo, Thales. Bom, primeiramente, agradecer ao senhor Carlos Amadeu aí pela receptividade e pela disponibilidade. Eu vou me ater na minha pergunta a um período antes da pandemia. O Grêmio sempre contou, né, desde que o presidente Romildo assumiu, contou com um perfil diferente de contratações, optando por contratações não tão milionárias, mas que no campo deram resultados. E o Grêmio, desde o início da gestão do presidente Romildo, vem apresentando superávit a cada ano e o perfil de contratações não vem modificando muito. A minha pergunta é, antes da pandemia, qual era o real poder de mercado do Grêmio? Porque mesmo com esses superávit seguidos, o Grêmio optou por contratar jogadores que estavam sem contratos ou jogadores com custos mais baixos, diferente do que fez ano passado, por exemplo, quando contratou o Tardelli por uma quantia milionária, mesmo que não tenha pago nenhuma taxa de transferências, né? A minha pergunta é essa, qual era o real poder de mercado do Grêmio antes da pandemia? Bom, aí eu preciso voltar lá em 2015, tá? Bem rapidamente, para dizer o seguinte. Em 2015, quando o presidente Romildo e o seu conselho de administração assumiram a gestão, né, eu não sei se vocês estão ouvindo um barulho aqui, é que o vizinho aqui resolveu agora falar aqui, bem na minha cabeça.
Eu tentei botar o fone aqui, não consegui, eu peço desculpas para vocês, mas ao vivo é assim. Deve ser colorado. Ao vivo é assim que as coisas acontecem. É verdade. Vamos lá. Então, assim, em 2015, né, quando o presidente assumiu com o seu conselho de administração, o Grêmio vinha numa situação muito debilitada do ponto de vista econômico, do ponto de vista financeiro, com despesas ordinárias muito superiores às suas receitas próprias, ou seja, numa situação de realmente muita dificuldade. Naquele momento, o Conselho de Administração tomou uma decisão extremamente dura, que foi uma decisão no sentido de reestruturar por completo o clube e suas políticas. E, naquele momento, por não ter capacidade de investimento, ao contrário, um déficit muito grande, acertadamente olhou para a categoria de base e passou a ter um olhar diferente para a categoria de base, um olhar mais criterioso, um trabalho mais profissional e um investimento mais forte na categoria de base. E, por conta disso, a gente conseguiu descobrir e lapidar diversos atletas, como os casos do Arthur, do Pedro Rocha, do Luan, do Wallace, do Everton, ou seja, todos os atletas que a gente investiu neles mais jovens, por um valor menor, lapidou e terminou a formação deles, eles trouxeram um benefício desportivo para o Grêmio, ganhando títulos, e depois trouxeram um benefício econômico para o Grêmio, através das suas respectivas vendas, exceto o Everton, que continua. Com isso, neste período, nesses últimos 5 anos, o que o Grêmio fez fundamentalmente? Desalavancou a sua dívida, ou seja, diminuiu o seu grau de endividamento. E os superávites não significa dizer que está sobrando dinheiro. Superávit nada mais é do que o resultado econômico das tuas operações como um todo. O que nós fizemos com o dinheiro efetivo que nós tivemos de lucratividade? Amortizamos dívidas, pagamos dívidas. E, com isso, reduzimos muito o nosso pagamento de juros bancários. E, com isso, passamos a ter uma capacidade maior de investimento. Então, antes da pandemia, o Grêmio tinha, e ainda tem, um endividamento baixo, muito menor do que nós tínhamos antes. Por exemplo, em 2016 ele era 90 milhões de reais, em 2019, final de 2019, ele era 27 milhões de reais, ou seja, é um valor muito menor. O passivo de curto prazo, que era em 2016 de 210 milhões, agora era de 126 milhões, ou seja, muito menos o passivo bancário. Então, isso faz o quê? Faz com que o Grêmio tenha uma capacidade de investimento bem maior. Tá? Naturalmente, essa nossa capacidade de investimento ela tem que levar em consideração diferentes fatores. Primeiro fator, o montante das receitas que a gente tem, né, que ele é, até certo ponto, limitado. Né? O Grêmio hoje não tem, por exemplo, receita de arrecadação de bilheteria. Quando a gente faz uma comparação com o Flamengo orçou para esse ano 108 milhões de reais de bilheteria. Apenas de bilheteria. Então, vamos imaginar que não houvesse a pandemia. Só no quesito bilheteria, o Flamengo teria 108 milhões de reais ser realizado, a mais que o Grêmio nesse quesito. Então, o que a gente precisa ter é a consciência de que o Grêmio tem sim uma capacidade, tinha sim, até a pandemia. Depois da pandemia, a gente vai viver um novo mercado. Uma capacidade de investimento, vinha trabalhando solidamente com os seus recursos, né? Teve sim uma elevação do seu investimento no futebol de 2018 para 2019, fruto do quê? Da manutenção do grupo de jogadores, que também a gente pode considerar como recontratações, vamos chamar assim, quando a gente está valorizando os nossos atletas, as principais lideranças, ou os jovens que vêm subindo, pega o caso do Matheus Henrique, pega o caso do Jean-Pierre, ou de lideranças que a gente tem, como o próprio Michael, um Jeromel, um Kahneman, jogadores dessa magnitude. Então, assim, o Grêmio, sim, tinha uma capacidade de investimento, tinha uma capacidade de robustez para enfrentamento com os grandes clubes brasileiros, né? Agora, diante da pandemia, a gente vai viver uma situação absolutamente nova e o trabalho que a gente está fazendo é buscar se estruturar dentro do melhor possível para que a gente tenha um menor impacto e que a gente saia ainda mais forte comparativamente com os demais clubes.
Viu, Amadeu? Só aproveitando esse gancho aí, eu tenho aqui do último gestão de campo que eu participei lá na Arena, em 2014 era 430 milhões essa dívida, né? Que correspondia em 42% a curto prazo, né? Ou seja, quase a metade da dívida do Grêmio. Então, era um valor absurdo se nós analisarmos com os números atuais da atual gestão, né? E é só uma pergunta que eu tenho. A nossa capacidade de endividamento hoje, qual é a nossa capacidade hoje? É difícil te responder qual é a capacidade de endividamento em reais, porque a nossa capacidade de endividamento está diretamente ligada à nossa capacidade de garantir os empréstimos bancários. Muitas vezes se diz, vai lá no banco X e pega dinheiro. Não, não é assim que as coisas funcionam, né? O banco te exige uma série de garantias, e as garantias quais são? São os recebíveis que a gente tem, os direitos, os créditos que a gente tem perante, por exemplo, a Rede Globo, no que se refere aos direitos de transmissão. Como a gente tem uma certeza muito grande com base na realização das competições, eventualmente os bancos vão olhar para aquele recebível, que antes era um recebível muito bom, que ele dizia, pode me dar esse recebível, que eu vou te emprestar dinheiro, ele já começa a olhar e diz assim, eu já não tenho tanta certeza de que esse recebível é um recebível bom. Então é difícil te responder qual é, em reais, o nosso montante de endividamento possível, mas o que eu posso te dizer é, comparativamente com outros clubes brasileiros, note que o Grêmio tinha, em 31/12 de 2019, já que tu estás com os números aí, 27 milhões de endividamento bancário, quando outros clubes têm 90 milhões, 110 milhões e assim por diante. Então, essa já é uma diferença bastante importante no que se refere à capacidade de alavancagem, né? Mas muito grande. Caliel? A minha segunda pergunta ao senhor, Amodeu, é assim, tendo em vista o plano de contingência que o Grêmio colocou em prática no dia 16 de março e que tem por duração 3 meses, como tu bem falaste, ou seja, até o final de junho, minha pergunta é fazendo uma previsão de um cenário que pode acontecer e tendo por base essa data limite que o Grêmio colocou. Eu pergunto ao senhor, se adentrarmos os meses de julho, agosto, setembro e assim por diante sem o futebol, ou seja, com a suspensão dos jogos, o Grêmio tem como sobreviver? O Grêmio tem de onde tirar recursos? Bom, primeiro que o nosso plano de contingência ele é atualizado praticamente todos os dias, tá? Então, assim, diariamente a gente vem atualizando os planos de contingência, novas medidas a gente vai implementando, cenários a gente vai identificando. Por exemplo, o cenário de sábado de noite, que se comentava quanto à suspensão novamente dos treinos, tanto do Grêmio quanto do nosso co-irmão, né, a partir de hoje, nos indicava um determinado cenário muito pessimista, né? Hoje de manhã, amanhecemos com um ajuste no decreto que permitiu que nós continuemos treinando, né, e dizendo, inclusive, que em evoluindo para a bandeira amarela, pode ser, inclusive, que nós tenhamos atividades coletivas e, quem sabe, até jogos com portões fechados. Então, o cenário de sábado para hoje, ele já se modifica no que se refere a e pode se modificar de novo ao longo da semana, se a evolução da pandemia ela acontecer de um modo diferente em uma ou outra região, né? Mas eu posso te dizer assim, a gente estimou a não realização de jogos até 30 de junho. Se nós estendermos, e a cada mês que nós estendermos isso, a situação dificulta muito do ponto de vista financeiro. Nosso presidente, inclusive, na sexta-feira deu uma entrevista bastante forte nesse sentido, muito transparente e realista, que a gente tem procurado ser sempre assim com o torcedor, porque, afinal de contas, ele merece total transparência da nossa parte. Eu posso te dizer o seguinte, a cada mês que passar, além do dia 30 de junho, e nós não tivermos as competições, a situação se agrava em progressão exponencial, não progressão geométrica nem aritmética, ou seja, realmente, em tempos de pandemia, falando de elevação da curva, a curva de crise ela vai ficar exponencial, porque as receitas elas vão minguando cada vez mais, você tem um limite daquilo que você pode cortar de despesas, tem uma série de despesas que você não consegue contratar ou renegociar além daquilo que a gente já está trabalhando, então, assim, as receitas podem vir a zero, mas as minhas despesas, elas não vêm a zero, né? Então, isso é um impacto bastante relevante.